existe zonação? Porque existe zonação porque existe um gradiente. Existe um gradiente de exposição desse recife às condições marinhas. Então, os ventos que sopram sobre o recife, a direção desses ventos indicam o que vai acontecer ao longo desse recife. Indicam como eles formam, eles provocam ondas, por exemplo, erosão nessa parte exposta ao vento do recife, fazendo com que esse substrato seja muito batido e tenha crescimento pobre em coral. Então, as colônias aqui praticamente são esporádicas, quase nem existe, devido à erosão das águas causada pelos ventos. O que vai acontecer no platô, né? A gente está considerando um atol. Vocês estão vendo aqui o sistema, né? A ilhazinha no meio, já afundada, a laguna e os recifes crescendo no entorno da laguna. Então, no platô, do lado do vento, o crescimento do recife também é pequeno, né? Porque existe muita influência dessas ondas que conseguem chegar e deixar esse ambiente bastante impactado ainda, só que mais protegido que aqui. Quando se vem para dentro da laguna, o ambiente se torna mais estável, a temperatura se mantém constante, né? O vento diminui, então as ondas normalmente são muito baixas. Então esses ambientes são ambientes favoráveis ao crescimento denso dos corais. E geralmente corais bastante frondosos conseguem se desenvolver nessas áreas. Do lado do vento, fora do vento, também existem denso crescimento de coral. Então, na frente do vento, o crescimento é pobre, à medida que se vai indo para a parte posterior, né, se vai fugindo desse impacto maior de ondas, o crescimento dos corais se torna maior. E também existe uma outra deposição de sedimento inconsolidado, resultante da abrasão dessa área recifal toda, aqui no fundo das lagunas. Então, esse fundo é habitado por uma fauna diferenciada, né, ligada ao sedimento inconsolidado, enquanto que as paredes da laguna, expostas à luz rasas, né, áreas rasas, vão então abrigar colônias extensas de coral. Bom, aqui a gente tem uma distribuição geográfica dos corais. Vocês estão vendo que são limitados o crescimento está aqui, né? Esse azul, vocês estão vendo em azul claro, são regiões que possuem de 10 a 50 gêneros de corais, enquanto que as regiões azul mais escuras, seriam o centro aqui, tem de 50 a 80 gêneros de coral, então são muito mais diversas. E o que acontece para essa diversidade ser maior aqui do que no seu entorno? É porque a variação de temperatura, aqui na região de maior diversidade, ela está apenas de 1 a 3 graus centígrados. Então o ambiente é muito estável. Os corais conseguem se diversificar muito, né? Porque o ambiente é estável ao longo do tempo. Nessa área para fora, para fora desse núcleo mais diverso, que existe, também é rico, mas menos rico, a temperatura já tem uma variação maior. Ela tem uma variação de 3 a 8 graus. Então é um ambiente mais instável, o que não é tão favorável para o desenvolvimento das espécies, né? Para a riqueza de espécies. Vocês estão vendo aqui o nosso Caribe, né? Então no Caribe existe uma região coralina importante, só que ela é bem menos rica do que a região do Indo-Pacífico. Aqui está a barreira da Austrália, a barreira de Recife australiano, né? Se localiza nessa área aqui. Então, temperatura é muito importante no estabelecimento e na diversidade desses recifes. Existe uma diferença, então, entre os recifes, dependendo das áreas geográficas que ele esteja, muito ligado à temperatura. E no Brasil, o que acontece? Falei para vocês que os recifes brasileiros são diferentes, né? Porque eles toleram ambientes túrbidos, toleram turbidez. Então, no Brasil, a área de Recife, ela se situa, o limite norte é aqui no Maranhão, né? No Parcel de Manuel Luiz, que é uma formação importante aqui no norte, e ela segue pela costa até
o sul aqui, a Cabo Frio, aqui o estado norte do estado de São Paulo, que seria o limite sul dos corais hermatípicos, ou seja, corais formadores de recifes. Aqui o limite é a água fria, que predomina na maior parte do tempo e desfavorece o crescimento do coral. Então vocês estão vendo que ele está localizado em águas mais quentes, né? Nessas áreas dos limites extremos, a gente tem empobrecimento da fauna de coral. Aqui, devido à temperatura ficar mais fria. E aqui, devido ao aumento da turbidez promovida pela desembocadura do rio Amazonas. Então, até uma certa distância da foz, consegue haver crescimento de coral, mesmo com águas normalmente mais turvas do que aquelas do Pacífico. A fauna coralina brasileira é muito pobre se a gente compara com outras regiões do mundo. Daquele monte de gêneros que eu falei para vocês, 50 gêneros, 80 gêneros, 350 espécies, a gente tem no Brasil 17 espécies conhecidas da ordem Scleractinia formadoras do Recife. Existe um grande grau de endemismo, ou seja, espécies que só ocorrem aqui, nos recifes brasileiros. Elas não ocorrem em outros lugares, porque elas estão extremamente adaptadas a essas condições de turbidez mais elevada, né? E, além disso, elas se formaram pelo isolamento relativamente antigo desses recifes brasileiros. Os recifes são áreas que estão isoladas num tempo muito antigo, né? Como eu falei para vocês. E a grande diferença dos recifes nossos é que eles formam um ambiente com alto teor de material terrígeno. Então, são ambientes turvos, né? Mais turvos do que por isso que as espécies de outros recifes não conseguem crescer aqui. Bom, aqui a gente tem uma comparação das espécies que ocorrem, né? São as espécies A, B, C, D, que tem aqui dizendo quem são, nessa legendinha aqui. Então, isso aqui seriam as espécies de coral que ocorrem em todos os recifes que existem nos vários estados do Brasil, né? Vocês veem que vai do Maranhão até Santa Catarina. Então, olha o que acontece com áreas. Aqui ela é maior, mais densa. Aqui, em Abrolhos, ela se estende até muito longe da costa, devido à formação desses recifes se estenderem para fora. Tem toda a cadeia de montanhas aqui embaixo, que favorece a formação do recife, né? E aqui a área já diminui bastante, tá vendo? É muito estreita. Então, esses corais, eles são endêmicos, principalmente aqui em Abrolhos, né? E essa diversidade também, se vocês olharem aqui, o número total das espécies que ocorrem é muito pouco nos limites, né? No Maranhão, uma espécie, aqui embaixo em Santa Catarina também uma espécie, enquanto que essa diversidade vai aumentando, principalmente da região de Fernando de Noronha, Rio Grande do Norte, né? Até chegar no Espírito Santo. Então, aqui a gente tem uma área entre o Rio Grande do Norte e o Espírito Santo em que a diversidade dos corais é maior. Nos extremos e daí vocês vejam a diferença, de 12 espécies no Espírito Santo cai para 5 no Rio de Janeiro. Então, é uma queda muito abrupta porque a gente tem condições de temperatura que não favorecem, nos extremos, geralmente não favorece o crescimento das espécies. Bom, o arquipélago de Abrolhos é uma formação especial, vocês viram o tamanho da área em relação ao restante das áreas recifais brasileiras, e eles têm um crescimento diferente. Além do ambiente ser diferente, ser mais turvo, esses corais que formam recifes formam de uma forma diferente. Não é barreira, não é franja e não é atol. O que eles são? Eles são chapeirões. Eles têm a forma de um cogumelo, como eu já vou mostrar daqui a pouquinho como é. Então, vocês estão vendo aqui coral cérebro, né, crescendo sobre uma parte superior desse chapeirão. Esses chapeirões são importantes porque
eles são cimentados, as suas diversas partes, através de algas coralinas. Então, algas é o elemento agregador importantíssimo nos recifes de coral. As principais espécies que constroem os corais brasileiros são a Mucismilia brasiliensis e a Mucismilia híspida. Então, são formações, elas formam colônias cérebro bastante densas e pétreas. E a Milépora alcicornis é um hidrocoral, lembra aqueles corais de fogo que eu falei para vocês, as miléporas? E além desse conjunto das Mucismilias e de Milépora alcicornis, existe ainda uma associação com muitas espécies de algas calcárias e com gastrópodes vermetídeos. Que gastrópodes são esses? São gastrópodes que constroem tubos calcários, né? Já vou mostrar umas fotos para vocês verem. Então, aqui está uma foto aérea da região de Abrolhos, né? Aqui vocês estão situando no mapa onde vai, e que há várias manchas de coral ao redor dessa área coralina como um todo. Ao Parque Nacional de Abrolhos, nessa área aqui, onde as formações são mais diversificadas, mais importantes, né? E aqui está o chapeirão que eu falei para vocês, a forma de cogumelo. Então esse recife, essa estrutura calcária, ela é formada em direção à superfície da água e ela então, quando chega em regiões mais rasas, essas colônias se espalham em direção superficial, horizontal. E aí forma então esse formato de cogumelo, né, chamado chapeirão. Vocês estão vendo então que pode ter uma distância bastante grande, né, e um se une ao outro, formando verdadeiras colunas no fundo. É como se estivesse numa catedral cheia de colunas e a superfície dessas colunas podem se unir e podem formar então um tapete de coral na parte de cima, né? E entre os chapeirões podem haver profundidades bastante expressivas, que é o assoalho oceânico lá embaixo, né? Então não é contínuo, mas pode ter áreas em que essas colônias ficam contínuas na parte superficial. O Atol das Rocas é outro local diferenciado de Recife aqui da nossa costa, em que o crescimento é principalmente feito por algas calcárias e por gastrópodes vermetídeos. Então o coral é essa forma aqui que vocês estão vendo, né? O atol é uma rocha, né? Uma rocha coralina encontrada no meio do oceano. E existem duas algas, formado por espécies de algas coralináceas. Existem duas algas importantes desse gênero aqui, Poroliton, que são as construtoras principais. Então, no Atol das Rocas, não é o coral pólipo que é o elemento importante, mas sim algas coralinas incrustantes. É ela que vai dar a massa construtora dos recifes. E, secundariamente, vai abrigar os gastrópodes vermetídeos com seus tubos calcários, foraminíferos incrustantes, corais, que também vêm a crescer aí, que são elementos secundários, né? E tubos de poliquetas calcários. Então, esse conjunto aqui de organismos formam a massa do coral. Esse coral aqui, Siderastreia stellata, é um coral mais delicado que está do lado mais abrigado do coral. No platô, né, a gente vai ter zooxantídeos como zoantídeos como zoantos e palitoa, e nas piscinas que formam nessa zona, como é uma zona rasa e a maré invade, então formam-se piscinas, como aquelas piscinas do Nordeste que vocês conhecem. Então essas piscinas aqui são habitadas por outros gêneros, outras espécies. Então com isso que eu quero mostrar para vocês que a área do atol que está aqui, ela tem diferentes espécies nas diferentes áreas que ela abriga, né? E no centro, em vez de ter uma laguna, ela tem uma área arenosa que possui manchas de água devido então à ação da maré de chegar e de sair diariamente, formando então ambientes diferenciados para outras espécies que vão viver associadas a essa água mais constante. Aqui estão os vermetídeos que eu falei para vocês. Então são moluscos que formam tubos calcários, vivem nesses tubos, e esses tubos são soldados uns aos outros, são ligados uns aos outros por uma matriz calcária, e isso tudo é cimentado e ajuda a cimentar o recife.
né? Então eram as algas coralinas e esses agregados de vermetídeos. Existe também um outro recife em Porto Seguro, lá na Bahia, que é o recife arenítico. Então não é recife formado por alga e não é recife formado por coral verdadeiro, pelos organismos, pelos pólipos, mas sim por arenito, por rocha que vai ficando impregnada com algas calcárias e vai formando então esse conglomerado que fica muitas vezes meio que fatiado, né? Ele fica em camadas. Se vocês olharem os recifes, eles não são uma entidade grande e uniforme. Ele parece que ele tem lamelas. Lamelas que significam o quê? Camadas de deposição desse arenito que foi erodido. Foi erodido e foi cimentado com algas calcárias, né? Então as regiões, muitos recifes lá da Bahia são desse tipo arenítico, chamado também beach rock. Vocês vão ver na literatura, esse beach rock quer dizer recife arenítico. Esses recifes do Nordeste, então, como eu falei para vocês, apresentam essas bandas paralelas e sobre esses beach rock pode se desenvolver um recife coralino, embora muito menor do que um recife coralino desenvolvido a partir do coral, né? Então podem crescer corais sobre os beach rocks, mas sempre vai ser um recife de ordem coralino de ordem secundária. Ele não vai ser o formador primário do recife, né? Existem várias áreas do Brasil que ocorrem recifes dessa forma, mesmo próximo à desembocadura do Rio São Francisco, próximo à desembocadura do Rio Caravelas, lá em Abrolhos, também ocorre. E entre Bahia e Espírito Santo, várias partes do litoral também tem esse tipo de formação. O máximo de formação, onde eles são mais exuberantes, está na região entre Maceió e Recife, a cidade do Recife, em Pernambuco. A superfície desses recifes é coberta pelo zoantídeo palitoa, conhecido como baba de boi, escorrega muito, a gente tem que tomar muito cuidado quando anda em cima desses recifes, porque esses pólipos se produzem um muco que é bastante denso e espesso, para poder se proteger contra o quê? Contra a turbidez, né? São corais que crescem próximo à desembocadura de rios, inclusive. Então, para eliminar a turbidez, para não ficar o material agregado em cima dos pólipos, eles produzem essa quantidade imensa de muco, que atinge o auge nas espécies de palitoa. Os principais construtores nessa área, então, são a Musismília, que eu falei para vocês, né, que é endêmica lá da área daqui do Brasil, de Abrolhos, e Montastreia cavernosa, que também é uma espécie bastante comum nesses beach rocks. Ocorrem 9 espécies de corais pétreos associadas aos beach rocks. Então vocês vejam que a diversidade é muito baixa quando a gente compara com o Caribe ou quando a gente compara com o Indo-Pacífico, né? Bom, e a destruição dos recifes? Está ocorrendo destruição dos recifes, ela vem ocorrendo especialmente do século XX para cá, né? E ocorre normalmente ao longo do tempo, e aí não só do século XX para cá, mas ao longo do tempo, devido a eventos naturais. Então são aquelas destruições causadas por tempestades, por anos, por exemplo, de El Niño, quando aumenta a temperatura da água, a água fica muito quente e vai matar os corais, porque ela vai matar as zooxantelas que estão associadas ao coral. E aí o coral fica enfraquecido, né? Vai então poder vir a morrer. Outra coisa que causa mortalidade natural é a explosão de espécies que são extremamente predadoras de topo, como por exemplo a estrela do mar, a Cantaster, que eu falei para vocês, que engloba a colônia toda e destrói o coral, mata todos os pólipos. Existem também ameaças naturais por populações de ouriço, né? Quando as populações de ouriço ficam muito numerosas, elas vão começar a predar as algas, a se alimentar das algas, e por sua vez, então, essas algas vão deixar de unir os fragmentos de recife quando acontecem eventos de erosão ou tempestade. E o branqueamento dos corais, que é quando as algas zooxantelas morrem por algum motivo, elas morrem e o coral fica branco, ele perde aquela cor brilhante
que é dado em grande parte pelas zooxantelas, e ele se torna esbranquiçado e a deposição de calcário diminui, ele vai ficando com o seu esqueleto fragilizado, e se essa situação que causou esse branqueamento não desaparecer, o coral pode vir a morrer. Então, as ameaças ao ambiente coralino estão muito ligadas ao homem, porque o homem é um predador, e é um predador de topo, né? Então, o homem coleta coral para fazer joia, para fazer enfeite, e especialmente os corais de fogo, que são mais bonitos, coloridos, as gorgônias, né? São corais de joalheria. Isso, uma grande busca por esse material, causa depredação bastante importante nos recifes, né? Outro efeito é a acidificação dos oceanos causado pelo aumento de CO2 na atmosfera. Então, aí sim, do século XX para cá, esse aumento tem sido expressivo e muitas vezes o CO2 aumenta na água do mar pelo sequestro pelos organismos marinhos, né? Fixadores de carbono. Com isso, então, vai haver uma acidificação das águas, o pH vai ficar diminuído e vai, com esse pH baixo, haver o prejuízo da secreção de calcário. Então, no pH baixo, o calcário não consegue ser fixado, né? Ele dissolve. Então, todos os elementos que precisam de carbonato de cálcio, os corais, as algas coralinas, vão então ficar prejudicados. O branqueamento, como eu já disse, é ligado ao efeito de choque térmico de temperatura, só que hoje em dia se acha que tem, além da temperatura, pode haver outros fatores ainda não detectados envolvidos no branqueamento. Porque a temperatura, aumento de temperatura expressivo, além daquela faixa de tolerância que eu mostrei para vocês, que é estreita, quanto mais estreita, mais floresce o coral. Então, se essa temperatura varia muito e essa faixa de variação fica muito grande, a primeira que vai sofrer com isso são as zooxantelas que vão morrer. Elas não aguentam. Então, o que acontece com as zooxantelas é que elas fixam nitrogênio. E grande parte do nitrogênio que os corais recebem, eles são fixados através das zooxantelas. Então, além disso, eles vão ficar então enfraquecidos, extremamente enfraquecidos e podem morrer dependendo do grau de branqueamento. Então, se aquela situação que causou branqueamento não cessar, o coral morre. Se aquela situação cessar, o coral se recupera, porque essas zooxantelas estão por lá, né? Estão na área e elas tornam a colonizar o coral e ele torna a ficar viçoso. E agora a gente vai ver um pouco da produtividade dos recifes. Vocês já ouviram falar que os recifes são oásis de produtividade em meio a um oceano oligotrópico. E isso acontece mesmo. Se vocês compararem aqui dados de fotossíntese em carbono por metro cúbico por hora, ao longo de um espectro de radiação solar, vocês estão vendo que a produção nos oceanos ela é muito mais baixa do que a produção primária que ocorre nos recifes, né? Então, aqui a gente tem uma ordem de grandeza de 10 para cerca de 3, né? No máximo, no auge da radiação luminosa. Então, estudos mostram que nesse atol de Rongelap, nas Ilhas Marshall do Oceano Pacífico, que é uma região de alta diversidade, a produção primária bruta sobre o Recife é estimada em 1.800 gramas de carbono por metro quadrado por décimo de ano, enquanto que a produção das águas do entorno é de 28. Então, vocês vejam a diferença de 1.800 para 28. Então, é por isso que isso aqui constitui um oásis em relação ao entorno, né? É um oásis de produtividade. Então, esses animais que vivem associados ao Recife, eles excretam nitrogênio orgânico e inorgânico. E esse nitrogênio dos animais que estão no Recife, das algas, das zooxantelas, eles vão fazer com que haja uma entrada de nutriente muito acentuada sobre o Recife, coisa que não ocorre no mar adjacente.
E vocês sabem que nitrogênio, carbono e fósforo são os elementos, os nutrientes básicos, né, para a produtividade primária. Então, se existe muito nitrogênio, se existe muito carbono, que é produzido no Recife, então aquele ambiente é muito rico e diferenciado nutricionalmente em relação ao seu entorno. E aqui, se a gente vê, coloca, né, nesse gráfico cheio de simbolismos, o que significa a rede trófica do Recife, nós vamos ver que os produtores que têm esse símbolo aqui são vários. Nós temos as zooxantelas, os fixadores, as algas fixadoras de nitrogênio, as algas em forma de tufos, as macroalgas, as algas rasteiras coralináceas, né, que secretam cálcio. Então, todas essas são fontes de produção primária de carbono e de nitrogênio para os corais. Além disso, os corais vão se alimentar do pool de matéria orgânica particular e dissolvida que está naquelas águas do coral, sobre o coral. Então, esse pool de nutrientes passa pelo zooplâncton, é colonizado também por bactérias e vai ser aproveitado, vai ser filtrado pelos corais, né? Aproveitado e assimilado pelos corais. Por sua vez, os corais produzindo aquele muco que sempre produzem para tentar se limpar, né? Eles vão estar contribuindo para alimento do zooplâncton e para o pool de matéria orgânica dissolvida e particulada do lugar, né? Além disso, todo o sistema é atacado por carnívoros que vêm se alimentar sobre o Recife, como as estrelas, como os ouriços, enfim, todos os peixes, né? E aqui a gente tem também a herbivoria como um fator que está ligado a esses níveis, né, de produção do sistema, tá? Então, é um sistema complexo, mais pelas interações biológicas intraespecíficas que eles têm do que pela parte energética. Então, a parte energética dele é relativamente simples, né? São poucos passos, mas o que é complexo é a relação interespecífica. Então, aí para vocês terem nessa foto a ideia do que está sobre os corais, né? A quantidade de peixes, por exemplo, que estão explorando essa área do Recife. Aí vocês podem pensar em tudo aquilo que acontece com as várias espécies no coral e vocês veem então que há alimento para todo mundo, né? Sustenta uma produção muito grande.